Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, a liturgia fala para a gente que Jesus rezava sempre e ensinou os discípulos a fazer o mesmo, rezando o Pai Nosso. Então, que nós possamos pedir nessa liturgia a graça de rezar como Jesus ensinou e deseja que rezemos. Então, a primeira leitura está em Jonas, capítulo 4, versículo 1 a 11. Jonas, capítulo 4, versículo 1 a 11. Mas desgostou-se Jonas extremamente disto e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? É razoável este seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobereira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, aqui nessa primeira leitura, fala justamente, né, sobre o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. E aqui o Senhor fala: Tu sofres por causa desta planta, e eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive? Então, aqui Deus responde a Jonas, né, que ele pergunta a Jonas, né, Tu sofres por causa desta planta, e eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive? Então, aqui Deus mostra a sua compaixão, né, pela cidade de Nínive. Como a gente disse hoje, como eu falei na primeira leitura de ontem, né, Deus compadeceu-se, né, e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Né? Então, porque o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Então, Deus, ele tem compaixão de nós, ele quer salvar a todos, então que nós possamos nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, como eu falei ontem, né? Nos voltarmos cada vez mais para Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o tema da oração é um dos mais caros e importantes para o evangelista Lucas. Jesus é, com frequência, apresentado em prece. No momento do seu batismo, né, em Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22, no deserto, em Lucas também, capítulo 4, versículo 42, depois o capítulo 5, versículo 16. Em ocasiões importantes, como na vocação dos discípulos, no capítulo 6, versículo 12 a 13, na transfiguração, no capítulo 9, versículo 28,
antes da sua morte no Jardim das Oliveiras, no capítulo 22, versículo 40 a 42, e na cruz, né, no capítulo 23, versículo 33 a 46. Então, no evangelho de hoje, a sua oração dá ensejo para que os discípulos lhe peçam que os ensine a rezar. Então, Jesus ensina-lhes a oração do Pai Nosso, versão mais breve que aquela de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Então, Jesus ensina a dirigir-se a Deus como Pai. É a oração de filhos que esperam socorro, a proteção e a salvação do Pai pela vinda do seu reino. Então, para isso, o filho deve pedir força para viver em coerência com o reino pedido e desejado. Partilha dos bens, especialmente do pão, sinal de vida, sem acúmulos, apenas do pão de que precisamos. Para receber o perdão divino, que sejam os filhos capazes de perdoar mutuamente. Então, por fim, que Deus não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos deixe ser arrastados e seduzidos pelo maligno, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.